Olá, amigos evolutivos. Estamos aqui mais um programa do Parapsiquismo Interassistencial. E hoje nós vamos entrevistar a professora Maria Helena. E ela vai falar sobre o parapsiquismo na terceira idade. Professora Maria Helena, tudo bem? Tudo bem. Opa, nós vamos aqui saber como é que foi esse despertamento do parapsiquismo já na terceira idade. Como é que foi isso? Como é que foi as suas experiências? O que você vivenciou nessa fase? Olha, foi muita surpresa, porque eu passei minha vida toda sem prestar atenção nisso. Apesar que eu tinha uma irmã que tinha muita sensibilidade parapsíquica, e eu mesma nunca acreditei que eu tivesse. Mas, na verdade, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu acho que eu tinha e não prestava atenção. Não dava valor? Não dava valor, era distraída. Agora, quando eu vim para Foz, que eu comecei a fazer alguns cursos, eu comecei a ficar surpreendida comigo mesma. Então, eu lembro que o primeiro que eu assim, achei interessante foi o curso 40 Manobras. Uhum. Foi até oferecido pela CIP. Neste curso, eu que sempre ouvi falar em chakras, mas não entendi o que é isso. Aparecia até um conto da carochinha. Sério? Mas com o curso, com o trabalho da energia, eu passei a sentir todos eles. E é interessante, ele parece que pulsa. Então eu falei, não, acho que eu tenho alguma coisa, porque pelo menos eu senti o chakra. O outro fator neste curso foi eu senti odores, coisa que não tinha na sala de aula, e eu passei a sentir. E me disseram que esse era um dos fenômenos. É o fenômeno da olorização, que ocorre quando há uma quantidade de ectoplasma no ambiente. Aí, um outro curso também que me impactou foi o da assistenciologia oferecido pelo IPC. Okay. E IPC, né? Isso. Neste curso, posso contar? Pode ficar à vontade. Neste curso foi interessante porque depois de todas as aulas tinha um trabalho das energias. E eu lembro que era uma salinha pequena, a professora estava assim 1 metro de distância. Estava uma temperatura boa naquele dia, mas eu sempre levo um casaquinho, né, por causa do ar refrigerado. E começamos a trabalhar energia, e eu comecei a sentir um frio, mas um frio diferente. O meu queixo batia de frio. Aí, curiosa, falei, vou abrir o olho para ver o que está acontecendo. Quando eu abri o olho, eu não vi nada, estava tudo branco. Aí eu pensei, deve ser uma secreção dos meus olhos. Pisquei e nada, continuava aquela coisa branca. E a professora que estava 1 metro, eu não conseguia vê-la, porque estava tudo branco. Aí eu falei assim, não, então eu vou abrir o olho bastante, fixar, porque eu quero ver a professora, ela estava na minha frente. Como é que sumiu? Você? E ela começou a aparecer depois, sabe quando a gente vê o nosso reflexo na água? Quando a água... Ela começou a aparecer assim num zigue-zague. Aí eu fechei os olhos, esperei um intervalo, aí quando cada um relata o que aconteceu, eu relatei esse fenômeno. Aí me disseram que eu tinha visto a Dimener. Eu não sabia o que era isso. Agora, eu prefiro que você explique o que é Dimener, porque eu posso errar. A Dimener, na realidade, é quando a pessoa começa a perceber os aspectos energéticos envolvidos dentro de um ambiente. Seja num trabalho de energia, seja num ambiente qualquer. Você começa a interagir com aquelas energias e a perceber o movimento dessas energias. O que pode ter ocorrido foi exatamente isso. Houve uma descoincidência por parte da Maria Helena e com isso facilitou a percepção energética que estava ocorrendo dentro da sala. Então foi o seu vídeo. Que mais de experiências que você teve ao longo desses Olha, neste mesmo curso, é que eu já notei o seguinte, que eu tenho mais assim facilidade quando eu estou fazendo algum curso. Eu não sei porque eu estou atenada no curso e nos ensinamentos, né? Talvez seja isso. Teve um muito chato, mas eu fui visitar uma pessoa que eu já estava acostumada a ir muitas vezes lá e nunca senti nada, sempre me senti muito bem nesse lugar. Dessa vez foi diferente.
eu me senti mal, querendo ir embora, querendo, sabe, uma coisa ruim assim. E infelizmente aconteceu depois um caso de dessoma, né? De dessoma, ou seja, morte, né? Para quem não sabe o que é dessoma. E eu acho que eu pressenti. Eu não, apesar que eu ainda não entendo muito, mas eu acho que eu senti que aconteceu alguma coisa. E o fato de você estar ali envolvido com aquela situação premente em acontecer e depois ter acontecido foi uma confirmação de que as suas percepções estavam corretas em função do ocorrido posteriormente. Isso é o fenômeno da pré-cognição, ou seja, a pessoa antevê, percebe algo que ainda está para ocorrer. Maria Helena, além desses cursos que você participou e com isso você começou a dar valor ao seu parapsiquismo, e até em função disso, da sua vinda para Foz do Iguaçu, você está escrevendo um livro. Me fale aí do seu livro, como é que foi essa inspiração para você escrever um livro, a respeito das suas experiências? Na verdade, eu sempre, há muitos anos, quando eu ainda era jovenzinha, eu pensava em escrever. Mas sabe aquela coisa, você pensa, mas não faz, né? Aí, chegando em Foz, falei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí tive uma sugestão de uma sobrinha que eu escrevesse a minha vida. Aí comecei a relembrar, como eu tenho boa memória, apesar que já não, todos os meus irmãos já tinham partido, né, para outra dimensão. E eu comecei a escrever sobre toda a minha trajetória, desde que eu nasci, lógico, e até antes, porque eu contei um pouquinho a história do conhecimento dos meus pais. Até agora, na terceira idade. Agora, o início era só para escrever um fato, ou seja, uma história, uma trajetória. Mas com os cursos da Conscienciologia, eu mudei o objetivo. O foco, né? Passei a analisar, escrevi tudo a respeito da minha vida, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e passei a analisar. E tive fatos interessantes. Um que eu gosto de enfatizar, eu fui muito ajudada. Eu tive muitos aportes. Aportes extrafísicos e intrafísicos? Provavelmente extrafísico, mas como eu não tenho esse conhecimento assim, pelo menos aqui eu tive muita coisa que eu não dava importância. A gente vai vivendo, a gente vai passando por essa vida, acho que é o dia a dia, o corre-corre, você não para pensar. Claro. Às vezes um detalhe é muito importante. E me fale desse fato aí que foi impactante para ti. Olha, por exemplo, uma coisa boba pode ser, mas tive muita ajuda na locomoção. Porque eu tenho uma sequela de pólio e algumas vezes eu tive que passar por cirurgia e ficava sem poder andar. Sempre teve alguém que me levava na escola, na época do ginásio, mesmo sendo uma garupa de uma bicicleta, porque na verdade eu ia na garupa. Foram meus irmãos, me davam um dia era um, outro era outro, que me levava à escola. Depois, quando eu já estava no Rio trabalhando, também eu tive uma situação assim que um colega vinha de outro bairro, passava na minha casa, me pegava e levava ao trabalho e voltava. Então acho que isso foi uma grande ajuda. Fora isso, da locomoção, aqui em Foz, nos cursos eu tenho dos meus sobrinhos, né? E além disso, o que eu posso falar de aporte? Tive vários, financeiros também, de moradia. No início, lógico, foi na casa dos meus pais. Depois, quando eu mudei para o Rio, foi da casa da minha irmã, que me acolheu. Eu morei um bom tempo lá com ela, uns 12 anos. E depois a minha própria residência, que eu consegui com o meu trabalho. Mas o que são todos... Não, mas a questão que a gente gostaria de estar enfatizando, sabe? Como é que esse despertamento do parapsiquismo hoje acaba te trazendo oportunidades de uma vida diferente daquela que você já teve agora? Que perspectivas estão te trazendo agora, a partir dessas experiências parapsíquicas, coisas que antes você não dava valor, que hoje você está começando a dar um pouco mais de valor? Como é que é isso para você? Olha, eu ainda estou naquela fase de pesquisadora.
É porque eu sou muito observadora e muito curiosa. Eu quero... E o que mais assim me atraiu nos cursos da Conscienciologia, primeiro, que é uma novidade, né? Eu que estudei outras matérias, outras ciências, de repente me deparo com uma ciência extra, que vai além do físico. Que vai além do que você possa, quer dizer, eu achei isso fantástico. Agora, o que me chamou mesmo a atenção e que vamos dizer assim, me cativou para fazer os cursos e dedicar, como eu pretendo, fazer os laboratórios, fazer os cursos e fazer tipo uma pesquisa mesmo. Foi a frase do princípio da descrença. Olha que interessante. Porque eu acho que até hoje, tirando assim a ciência que você vai provar que acontece, muita coisa, muitas outros preceitos, fala assim, é assim, você aceita ou não, você acredita ou não. Então você engole e pronto. Aqui não. Você não acredita em nada, você vai pesquisar, você vai... Tira suas próprias experiências. Ter suas experiências e você mesmo vai tirar as suas conclusões. Isso foi muito interessante e eu acho que foi aí que eu falei, não, isso está do que eu penso. Você não tem que aceitar o que falo, você tem que ir lá e ver. Então a minha decisão é fazer mais cursos, porque ainda fiz pouco, repetir alguns e depois também fazer os laboratórios. Opa! E como é que você hoje sente esse processo das energias? É mais fácil você interagir com as pessoas, perceber mais, saber o que está acontecendo? Como é que é isso hoje para você? Olha, assim, não sei se eu estou certa, mas quando eu trabalho com as energias, antes de sair de casa, parece que as portas se abrem. Eu não sei se... Melhora o ambiente? Não sei, parece que as pessoas... São mais agradáveis? Não sei se eu estou certa. Né? Na hora que você começa a mexer com as energias, você fica numa condição mais favorável, mais positiva, e isso atrai as pessoas também, né? Agora, também nós podemos ajudar muito, a partir das energias, nós podemos estar ajudando outras pessoas também. E o processo, por exemplo, do curso Assistenciologia, o curso 40 Manobras, ele predispõe essa troca de energias, essa troca de experiência. Na hora que você estava trocando as energias com as pessoas, você também começou a ver a aura das pessoas. Como é que foi esse despertar de ver a aura das pessoas num curso desses? Olha, eu falei poucas coisas que aconteceram, porque se eu for falar muitas assim... Pode falar. Não, mas muitas também eu já esqueço. No livro eu escrevi muita coisa, então já fica aí um lembretinho. Quando sair o livro, leia, porque tem mais relato mais lá. Detalhes. Né? Mas esse da Áurea foi o primeiro, né? Foi a primeira, não, e foi a primeira, assim, posso chamar de fenômeno, isso, experiência, que eu realmente achei interessante. Só que, será que eu estou vendo mesmo? Será que são meus olhos? Mas era diferente, entendeu? E como é que você via essa situação? Como é que se apresentou para você esse processo de clarividência? Olha, eu sou muito tranquila em tudo, né, que eu faço. Eu vejo, mas não aceito e quero saber mais. Uhum. Eu não fico assim, por exemplo, negócio de projeção. Eu já tive algumas, mas eu ainda fico assim, não, tem que estudar mais, tem que fazer laboratório para eu ter... É o espírito cientista, fica meio... Mas isso é ótimo. Fica assim, estou vendo, mas eu quero mais prova, sabe? Não acreditar em nada, mas uma vez que está vendo, é um fato concreto. Não, é verdade. Mas às vezes, quando a gente não está assim, ainda está querendo mais prova, fica, será que não é a minha imaginação? Será que não são meus olhos? E aí, qual a conclusão que você chegou? Eram seus olhos? Era imaginação? Não, eu estou realmente convicta, porque foram fatos, teve casos, como eu contei, que não tem como. Você negar. Ilusão, né? De ótica, não tem nada, é verdade, aconteceu. Ok. Mas você podia citar mais algum outro fenômeno, além da clarividência? Olha, eu tive além da percepção dos chakras? Sim, antes mesmo, é porque eu falei assim, que eu não achava que eu não tinha nenhum parapsiquismo. Mas acontecia as coisas comigo,
eu não sabia o que era, não anotava e não perguntava a ninguém e ficava esquecido. Quando eu comecei a estudar aqui sobre Conscienciologia, comecei a lembrar de fatos passados. Oh, interessante. Na década de 90, mais ou menos, aconteceram umas 3 vezes um fenômeno da descoincidência. Na época, o fato foi assim, eu estava conversando com as pessoas, de repente, eu me vi em outra cena, como se eu estivesse vendo aquelas pessoas conversando e eu não estivesse ali. Era engraçado, parecia que eu tinha saído dali daquele cenário. Naquela época eu não tinha a menor ideia do que era isso. Aí eu pensei até que fosse como é que fala? Depressão, não sabia que também não sei o que é depressão, então eu achava que aquilo era depressão. Tive umas 3 vezes. Hoje em dia eu sei que é a descoincidência, eu não sei por que aconteceu, mas eu tive. Ok. Mas o que é? Na realidade você já tinha esses fenômenos já acontecendo na E eu não sabia. E por falta de conhecimento você acabava desprezando e até nem aprofundando. Por isso a importância dentro da Conscienciologia de nós termos uma carga teórica a respeito desses assuntos, desses fenômenos, para a pessoa, quando tiver esses fenômenos, ela saber lidar com eles e tirar o máximo de proveito possível desses fenômenos. Por isso a importância dos cursos, do exercício de cada manobra, de cada manifestação, para a pessoa se sentir segura perante o fenômeno, que o fenômeno vai ocorrer em algum momento. Na medida em que nós estamos dando atenção ao processo extrafísico, ao processo energético, as coisas vão acontecendo. Como a Maria Helena está trazendo aqui, ela já tinha uma série de fenômenos ao longo do tempo, mas ela só se deu conta realmente após os cursos que ela começou a poder dar nome para isso. Antes era alguma coisa totalmente perdida no tempo e no espaço. Hoje tem nome, hoje tem nome para todos esses fenômenos. E tem uma lógica, porque nós podemos estar tirando proveito disso. É verdade. Maria Helena, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E convidamos aí para outras apresentações, principalmente quando o livro estiver pronto, lançar o livro aqui. Muito boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.